Olá você! Estamos aí de volta no meu canal, na segunda aula de carboidratos, na nossa sequência, hoje com os carboidratos disacarídeos. Se você ainda não assistiu a aula de monossacarídeos, vai lá para você poder aprender um pouquinho mais, né, e compreender essa importante classe de substâncias químicas que são aí os carboidratos, ok? Extremamente importante, então, dá uma revisada na primeira aula. O que são os carboidratos disacarídeos? Vou pegar aqui o pincelzinho para a gente poder trabalhar legal. Os disacarídeos são aqueles carboidratos que são formados normalmente a partir da união de monossacarídeos. Por que eu falo normalmente? Porque eles também podem ser obtidos da digestão, da degradação dos polissacarídeos, tá lá? Então normalmente nós falamos a partir da união deles. Então observe aqui no esquema uma visão geral. Um disacarídeo, ele é resultado da união de dois monossacarídeos. O que eu posso pensar também é o contrário. Eu posso pensar que um disacarídeo, ele por hidrólise fornece monossacarídeos importantes, ok? Então, se eu fizer aqui uma digestão que nós chamamos de hidrólise, certo? Essa palavrinha ela é extremamente importante, por quê? Porque a hidrólise é uma reação química com a presença de água como reagente. Então, o seguinte, as digestões que acontecem na célula, normalmente, então, elas são por hidrólise. E mesmo as digestões extracelulares, como as que acontecem na nossa boca, no estômago ou mesmo no intestino, tudo bem? Então, observe o seguinte, a digestão de disacarídeos, a hidrólise de disacarídeos, nos fornece monossacarídeos, carboidratos monossacarídeos. Então, é o seguinte, isso é hiper tranquilo para você, tudo bem? Maltose, sacarose e lactose são os três principais disacarídeos que caem nos vestibulares que você tem que saber. Eles estão aí presentes também nos nossos alimentos. A maltose é comum quando nós fazemos a digestão do amido na nossa boca, começa a dar um gostinho adocicado, é exatamente a maltose. Assim que essa maltose chegar lá no nosso intestino delgado, ela vai sofrer a ação de uma enzima e essa enzima, eu não vou colocar nome agora de enzima porque não é o que interessa nesse momento, tá? Essa enzima degrada, atua em cima da maltose, fornecendo o quê? Fornecendo duas moléculas de monossacarídeos. No caso, quais são essas moléculas? Duas moléculas de glicose. Então, observe o seguinte, o produto da digestão da maltose é glicose, ok? Duas moléculas de glicose são fornecidas da digestão da maltose. É por isso que quando você come o amido do pão, certo? Que a gente falou lá na primeira aula, você degrada em muitas maltoses, já que ele vai ser um polissacarídeo, o grupo que você vai aprender na terceira aula, você degrada em muitas maltoses e aí no seu intestino você degrada essas maltoses em moléculas de glicose. Então isso vai contribuir para quê? Para elevar a taxa de glicose no seu sangue e você aproveitar essa glicose normalmente para fazer reservas, né, que pode ser de glicogênio ou gordura, que você vai aprender sobre glicogênio na terceira aula, ok? A sacarose é o carboidrato disacarídeo comum aonde? No açúcarzinho de mesa, o açúcar da cana, o tradicional açúcar, né, comum em praticamente todas as mesas aí da população brasileira. Então, a sacarose degradada vai liberar uma molécula de glicose, de novo, ó, tá aqui a glicose, tá? E uma molécula de quê? De frutose. Ok? Sacarose degradada, glicose mais frutose. Sacarose, o açúcar, falei para você, o açúcar de cana. É por isso que a ingestão excessiva desse tipo de açúcar potencializa a transformação desses carboidratos, porque te fornece muito desses carboidratos, e aí potencializa a formação de quê? De gordura, a partir da utilização desses carboidratos como matéria-prima para a síntese de quê? De gorduras. A lactose é o açúcar comum, que a gente fala o açúcar, né, de maneira mais geral, é o carboidrato comum, o disacarídeo comum aonde? No leite. Ele está presente no leite, e lembrando sempre que são os chamados leites de mamíferos. Uai, prof, tem leite de outros animais? Bom, frequentemente se atribui o termo leite, por exemplo, ao leite de soja, certo? Que é um extrato lá da soja, ao leite de coco, que é um extrato do coco, certo? Ao leite de arroz, hoje em dia é muito comum, que é um extrato obtido a partir do arroz, né? Alguns animais produzem secreções chamadas de leite, muito comum chamado leite de pombo, que é uma secreção lá do papinho do pombo, tá? Então, o leite de mamíferos, independente do animal, tá? E das fêmeas de mamíferos, ele possui a lactose. A degradação da lactose libera a glicose e a galactose. Então observe o seguinte, os carboidratos disacarídeos, basicamente eles funcionam como fontes de quê? De monossacarídeos. Você aprendeu na primeira aula que os monossacarídeos são carboidratos energéticos. Aqui cabe uma observação importante
que tem aparecido nas provas sobre a lactose. E existe uma condição de algumas pessoas denominada intolerância, tá? Intolerância à lactose. A intolerância à lactose, é importante que você observe, não é alergia à lactose. Alergia nós temos normalmente a fatores proteicos ou glicoproteicos, alguma coisa assim, tem que ter a porção normalmente proteica ali ligada. Intolerância à lactose, ela surge exatamente porque algumas pessoas têm lá uma deficiência ou insuficiência na produção da enzima que degrada a lactose. Essa enzima chama-se lactase. E em função dessa deficiência, a pessoa não pode ingerir alimentos que sejam ricos ou que contenham lactose. Por quê? O que acontece? Como ela não consegue degradar, essa lactose indigesta, não degradada, então, como disacarídeo, ela fica e permanece no intestino. E uma vez que ela é um disacarídeo no intestino, não há absorção de disacarídeos. Essa lactose, então, permanecendo no intestino, vai ser degradada por ação de bactérias, certo? Gerando toxinas que estão ali, gerando mal-estar, um desconforto na pessoa quando essa pessoa ingere a lactose. Então, uma coisa hiper importante, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho intolerância à lactose, eu não podia tomar leite da minha mãe, mas passei a tomar leite de cabra ou de vaca. Não é verdade, certo? Não é verdade por quê? Porque a lactose está presente em todos os leites, né, dos mamíferos aí. Então, se houve uma substituição de um leite por outro, é porque o problema dessa pessoa não é com a lactose. O problema dela normalmente está associado a proteínas que estão presentes no leite, certo? Então, é o seguinte, intolerância à lactose, o indivíduo não pode ingerir qualquer alimento que contenha o quê? Que contenha leite. Tudo bem? Então, observe o seguinte, lá em provas aparecem rótulos. Fique muito atento a isso. Rótulos que apresentam lactose, né, aquele alimento deve ser excluído da pessoa que apresenta intolerância à lactose. Ela sente um desconforto enorme, produz muitos gases que fazem as pessoas ao redor se sentirem desconfortáveis, logicamente, né? Na verdade, todos os gases intestinais são de ação de bactéria. Então, se você fornece um substrato, nesse caso, a lactose, que é substrato para a bactéria, ela degrada aquilo, acaba gerando toxinas, mal-estar na pessoa e desconforto, obviamente, porque acaba liberando esses gases aí para o ambiente. Credo, que nojeira. Não, gente, a vida é assim, nós somos fisiologicamente iguais a qualquer aí, se a gente for pensar, a qualquer outro animal, não é? Nós somos colonizados por micro-organismos e não vai ser diferente com ninguém, ok? Então associe o seguinte, disacarídeos são basicamente carboidratos energéticos, fontes de monossacarídeos que você aprendeu na primeira aula que tem um caráter energético extremamente importante, certo? Se esse vídeo te ajudou, clica, compartilha, né? Forneça essa informação para o seu amigo, certo? Se inscreva no canal, compartilhe e convide outras pessoas também. É exatamente isso que impulsiona o canal e que torna importante para você uma informação gratuita e para mim, que tenho um enorme prazer em poder te ensinar, ok? Eu volto aí no próximo vídeo, ó. Minhas redes sociais apareceram por aí, vai lá, se inscreve que tem muita coisa legal. E uma coisa importante, no meu site tem lá uma lista de exercícios. O endereço do site está aparecendo aí para você no vídeo. Vai lá então, baixa os exercícios de graça para você. Fortíssimo abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Próximo vem lá os polissacarídeos. Valeu? Tchau!